Vamos, nesta noite, receber mais um ensino do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de que vocês abrissem a palavra no Salmo, capítulo 133. Salmo 133. Aleluia. Bendito o nome do nosso Deus. Do versículo 1 ao 3. É um salmo tão pequeno, né, irmãos? Tão pequeno esse salmo, mas ele tem segredos tão profundos e poderosos que nós vamos aprender com o Espírito Santo nesta noite. Amém? O tema da palavra de hoje é receber o poder e a unção que há no corpo de Cristo. Amém? Diz assim, Salmo 133, versículo do 1 ao 3. Diz assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Diga assim, com fé, diga assim, ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. Amém? Diga assim mais uma vez, aqui, na comunhão do corpo de Cristo, o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida sobre mim para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, vamos trazer agora para os dias atuais, né, irmãos? Nós vemos hoje em dia, quando nós saímos assim na rua para resolver os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, nós vemos o quão as pessoas elas estão agindo de forma mais individualista, né? Olhando para si em seu mundinho fechado, né? Olhando para as suas lutas, travando batalhas, travando e pensando em como obter um sucesso, aquilo que deseja o coração, aquilo que almeja os seus planos, né, pessoais, em todas as áreas das vidas delas, né? E não é que isso seja errado, não é errado conquistar, avançar, se esforçar, buscar. Mas hoje o Espírito Santo do Senhor, ele deseja nos ensinar sobre o poder que o mundo não conhece. O poder e a autoridade que algumas pessoas ainda não entenderam. É o poder de andar em união como corpo de Cristo. É o poder de ser enxertado no corpo do Senhor Jesus, que é a igreja de Cristo. E quando eu falo a igreja de Cristo, não estou falando de placas ou denominações. Estou falando sobre a igreja soberana do nosso Senhor Jesus. E o Salmo 133 expressa segredos celestiais aqui. Que aquele que está conectado, e apenas aquele que está conectado verdadeiramente no corpo de Cristo, em comunhão e união como igreja, ele consegue entender e receber as bênçãos da unidade. Então diga com fé, hoje eu receberei em meu coração, em meu ser, as bênçãos da unidade. Amém? Vamos ler novamente o versículo 1, que diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Só até aqui.
Todo pai, né? Todo pai, ele se alegra em ver os seus filhos unidos, né? Existe algum pai nessa terra que não se alegra em ver os seus filhos, do pequeno até o mais velho, unidos, brincando, crescendo juntos, se alegrando juntos, desenvolvendo-se juntos, né? Então, da mesma forma, assim é Deus para conosco, né? Deus, ele se alegra e se agrada quando os filhos, nós filhos dele, nos desenvolvemos em união. Nos desenvolvemos, crescemos, caminhamos, aprendemos e recebemos daquilo que o Pai deseja de nós, em alegria, em comunhão, em verdadeira unidade. E de acordo, e Deus vê e se alegra, e Ele, de acordo com Ele deseja que cada dia mais espiritualmente nós possamos nos desenvolver, sermos levantados, sermos usados na porção que há em cada um de nós. Porque no reino do Senhor, na igreja de Cristo, né, cada um de nós somos membros do corpo. E cada membro, ele tem a sua função. E um outro membro não consegue agir com a função do determinado membro. Cada um tem suas funções específicas, né? Então, nós vemos aí, lá fora, né, o meio corporativo, ou as pessoas competindo, as pessoas tentando puxar os tapetes, traindo, dissimulando, maquinando, né, o mal para com o próximo, né? Mas aqui e no corpo de Cristo nós não podemos ter competições. No reino do Senhor não há competições, porque o Senhor escreveu para cada um de nós o nosso propósito nesta terra. E quando nós cumprimos em obediência diante do Senhor o nosso propósito, em unidade com os nossos irmãos, aí sim a igreja avança. Aí sim o corpo de Cristo é nutrido. Aí sim o corpo é fortalecido. Por quê? Porque há união, há concordância. Amém? Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Amém ou não? Amém ou não amém? Amém. Então, existem algumas armas que Satanás usa nos dias atuais para anular o poder da concordância. E eu não estou falando apenas como igreja do Senhor Jesus, mas também em todas as áreas da nossa vida, na área familiar, né? Na área conjugal. Talvez você tenha uma empresa, talvez você tenha um empreendimento, e nós, como os filhos de Deus, nós precisamos implantar a cultura do reino do Senhor Jesus em nossa casa, em nossa família, em nosso casamento, no ambiente em que nós trabalhamos. Mas pastor, é tão difícil. Sim, é difícil, mas nós fomos chamados para sermos luz do mundo, para sermos sal da terra. E o Senhor confia em você. Ele confiou na sua mão, na minha mão, o reino dele, para que nós possamos propagar o avanço e a soberania do Senhor Jesus em cada terra, em cada coração, em cada território. Amém? E eu vou citar algumas armas aqui que Satanás usa nos dias atuais. A primeira é a divisão. A segunda é a discordância. A terceira é o individualismo. E o terceiro, o egocentrismo. Todos eles são promovidos pela soberba, pelo desejo do poder e pela vanglória. Assim como o Satanás, quando o nosso Senhor Jesus foi tentado no deserto, ele apresentou as tentações
diante do Senhor. E ele disse, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, me adore. Se você é filho de Deus, atira-te desse pináculo, porque a palavra diz que os seus anjos Deus dará ordem aos seus santos para livrar. Só que o Senhor Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia de quem ele é, de quem ele é. E você precisa saber quem você é diante de Deus. Você precisa saber de quem você é. De quem você é, meu irmão, minha irmã. Ok? Você é de Jesus, nós somos de Jesus. Quem nós somos? De Jesus, mas nós somos filhos de Deus. E quando nós entendemos aquilo que nosso Senhor já sabia, tinha convicção, e nos mostrou lá em Mateus capítulo 4. Ele estava passando por aquela tentação para ele nos ensinar, ele estava nos ensinando através daquele momento, e hoje com a sua palavra, como nós podemos e precisamos nos portar diante das tentações de Satanás. Porque Satanás, ele vai tentar. Satanás, ele vai tentar, porque o nome dele é tentador, ele vai tentar distorcer a tua característica, a tua filiação diante de Deus, quem você é diante do Pai. Levanta a sua mão e declare, eu destruo toda a tentativa do inimigo contra a minha identidade e contra aquele que é sobre a minha vida, em nome de Jesus. Então nós vamos avaliar hoje essas armas que o inimigo usa para trazer a desunião e o desequilíbrio na igreja, no corpo e no ambiente onde o Senhor nos colocou. Primeiro lugar, a divisão. Vamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 17. 11, 17. Vou acompanhar aqui, porque a luz ofusca meus olhos, a luz da telinha. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Amém? Só até aqui. As pessoas, elas estão, nos dias de hoje, muitas pessoas estão vivendo em desertos, em diversas áreas da vida dela, porque elas estão sendo atacadas por essa arma do maligno, a divisão. As pessoas, muitos não prosperam, não avançam, porque preferem dividir do que ajuntar. Mas o Espírito Santo de Deus hoje, ele abrirá o teu entendimento para que você entenda o que é o poder da concordância e da união com a igreja do Senhor Jesus. Pois é na concordância e na união que Deus ordena as bênçãos em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Então aqui, o nosso Senhor Jesus, ele estava explicando aos seus discípulos que todo reino que é dividido contra si mesmo ficará deserto, né? Ficará deserto e casa sobre casa cairá. Então, por que ele estava explicando isso para os discípulos? Porque os religiosos estavam acusando aquilo que o Senhor, nosso Senhor Jesus tinha feito, estava fazendo, os milagres, os sinais, o mover, o avanço do reino de Deus. Os religiosos estavam olhando e estavam dizendo que aquilo que o Senhor estava fazendo pertencia a Satanás. E aí ele estava falando, todo reino dividido não prospera. Todo reino não prospera. Vamos lá em Mateus capítulo 12, versículo
30. Mateus 12, 30. O nosso Senhor diz assim, versículo 30 diz: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajuda, espalha. Né? Então aqui a mesma forma, né? Eu mudei só o evangelho. Nós tínhamos lido Lucas, agora nós lemos Mateus. E Mateus, a mesma coisa o Senhor estava explicando. Né? Então, aqueles religiosos, eles estavam incitando a divisão em meio do povo. Assim como Mical, ela desprezou a adoração que o rei Davi estava fazendo diante do Senhor, e por isso ela ficou estéril. Vamos abrir agora em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 15. 2 Samuel 6, 15. Que diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. O desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E esse trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Olha só que tremendo, aqui Davi estava retornando com a vitória e a arca do Senhor estava levando de volta para Jerusalém. E o povo estava junto, havia o ajuntamento do povo de Israel com o rei e sacerdote Davi. E ali eles se alegravam, ali eles estavam unidos, se alegrando porque era voltada a glória do Senhor, porque a arca do Senhor representa a glória de Deus. Mas Mical, ela olhou para Davi, louvando, entregando a sua adoração, o seu melhor para o Senhor. E o que Mical fez? Versículos 16, parte B. O desprezou no seu coração. Né? E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que são o fermento da religiosidade. Como o Senhor Jesus alertou aos discípulos: tomai cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E o fermento nada mais é que essa grandeza que o religioso, a pessoa que acha que pode, que tem todo o poder, todo o domínio, e quando a pessoa olha algo que é a manifestação genuína da grandeza de Deus, ela despreza, ela acha, não, isso daí acho que não, isso daí ela enxerga com olhos carnais. Mas a autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos do nosso meio tudo aquilo que quer se amargurar e quer desprezar aquilo que é o santo que vem do altar do Senhor, que vem da presença de Deus. Tudo aquilo que promove a divisão no sentimento, nos corações, nas visões das almas, as visões do entendimento espiritual, tudo aquilo que estava intentando contra a vida nesta área, na sua vida, está denunciado diante do altar do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Então levante a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu desejo
me ajuntar ao mover do seu Santo Espírito e me alegrar na comunhão com os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém? Amém? Segundo tópico, Satanás usa a discordância contra a união do corpo. Vamos ler Mateus 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Que diz assim: em verdade, nosso Senhor Jesus está dizendo aqui, em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Precisamos tomar cuidado com uma frase que hoje está em alta, né? A frase tem 2 palavras só, que diz, eu discordo. Amém? A gente precisa tomar cuidado quando essa frase tenta entrar na nossa mente, tenta entrar no nosso coração. E esse é um alerta do Espírito Santo de Deus a nós nesta noite. Nós podemos ter entendimentos diferentes, pensamentos diferentes sobre diversas coisas, isso é normal. Mas a nossa bússola, a bússola de um filho de Deus, a bússola de alguém que deseja viver uma vida de vitórias, sempre será a palavra de Deus. A palavra de Deus nos une. A palavra de Deus alinha os corações, alinha os sentimentos, alinha os pensamentos. Quando a palavra de Deus é liberada e essa frase vem com uma seta no coração, pode ter certeza que é Satanás que está tentando roubar o seu interior, roubar a sua bênção. Porque o corpo é alinhado pela palavra. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus santifica, a palavra do Senhor dá direção. A palavra do nosso Deus é a nossa bússola. Então diga, a palavra do Senhor é a minha bússola. Eu caminharei debaixo dela. Amém? O ponto final da discordância das ideias é o quê? É a determinação daquilo que Deus já estabeleceu. Porque a determinação vem do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Criador, que sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas que acontecerão. E além da eternidade também. Então, todo discurso que tentar se sobressair a palavra de Deus, ele vem de Satanás. E vamos confirmar aqui. No livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos confirmar um dos discursos que levaram a uma consequência tão triste para a humanidade. Gênesis 3, versículo do 1 ao 4. Perdão, Gênesis 3, 1 e depois do 4 ao 6. Diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então esse aqui foi o primeiro discurso da humanidade de discordância com aquilo que era a determinação da voz de Deus para Adão e Eva, né? Então, que você possa alinhar o teu coração e que o Senhor te dê discernimento nesta noite para que você possa identificar as vozes que discordam daquilo que é a vontade de Deus para com a tua vida. Essas vozes podem parecer que são verdadeiras, como aqui versículo 6, a Eva olhou e viu que a árvore era boa, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, né? Então, esses discursos que estão aí se levantando, né, nos países, nós precisamos pedir ao Espírito de Deus que nos dê a clareza, a revelação. E como que nós conseguimos receber? Através da oração, através da nossa dedicação em ler a palavra. Porque quando nós lemos a palavra, nós não somos confundidos. E o inimigo faz de tudo para que a nossa vida seja tão corrida a ponto da gente apenas desejar, né? Ah, eu desejo. Não, aí acorda cedo e fala, não, hoje eu vou ler a palavra. E tudo acontece, e o dia corre, o dia passa. Quando você vê, já é meia-noite, você está cansado, acabado. Deita na cama, né? Senta, vou ler a palavra agora. Pega a Bíblia e ronca, né? Cai, dorme só baba e acorda só no outro dia. Porque essa é a arma de Satanás no dia de hoje. Fazer com que as nossas vidas sejam tão corridas. Por isso o Senhor, Ele nos alerta que nós precisamos ter disciplina. Temos que nos dedicar e colocar como prioridade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? A discordância e a oposição aos princípios estabelecidos por Deus gera a morte. Que foi o que aconteceu com Eva e Adão. Terceiro lugar, Satanás deseja dividir, aprisionar através do individualismo e do egocentrismo. O que é o egocentrismo? É o eu como prioridade. É a minha vontade, é o meu jeito, é a minha forma. Eu quero do meu jeito, precisa ser com o meu desejo. Se não for do meu jeito, eu não faço. Levanta a sua mão e repita, não será do meu jeito. Não é do meu jeito, é do seu jeito, Senhor Jesus. Diga assim, querido Senhor Jesus, será do seu jeito. Amém? Não se isole. Não se isole. Não viva no seu mundinho fechado. Pois Satanás, ele sabe que quando nós ficamos sozinhos, oramos sozinhos, quando nós nos isolamos, nós somos presas fáceis espiritualmente para ele destruir as nossas vidas. Então, não ache que você sozinho consegue. Muitos hoje estão, tentando lutar sozinhos. E Deus não quer que a gente lute sozinho. O Senhor nos ajuntou como igreja. Para quê? Para que nós possamos, no poder e na autoridade que há na igreja do Senhor Jesus Cristo, vencer todas as nossos desafios, as nossas lutas, as adversidades das nossas vidas. Foi por isso que o Senhor te trouxe aqui. É por isso que você está ouvindo a palavra do Senhor. É por isso que o Espírito Santo está te tocando, te incitando para que você esteja na casa do Senhor, para que você busque, essa comunhão. Por quê? Porque é chave para a sua vitória. Diga assim, a comunhão que eu tenho com a igreja do Senhor Jesus Cristo me dará vitória. Satanás, ele vai dizer que você não precisa de ninguém. Que você pode congregar em casa. Que você não precisa estar na igreja, como existe agora muitos,
movimentos falando, não preciso estar na igreja. Eu posso falar com Deus na minha casa. Eu posso fechar a porta do meu quarto. E aí eles pegam um texto da palavra, né, fora do contexto que eles colocam lá, para virar o pretexto para eles fazerem a vontade do ego deles. Porque as pessoas não conseguem andar mais e se relacionar um com o outro, né? Nós vemos a geração hoje, a geração Z. Se você entrar num grupo, assim, numa escola, os jovenzinhos da geração Z, eles estão tudo no celular. Tudo com a cabeça baixa. Né? Os professores hoje têm dificuldade de promover a interação, né? O relacionamento interpessoal entre eles. Por quê? Porque eles não conseguem conversar entre si. Eles não conseguem ter um desenvolvimento, uma comunicação. E aí o que acontece? Nós vemos aí tantas taxas de jovens se suicidando, tantas taxas de jovens com depressão. 10, 9, 7 com depressão, viciados no celular, né? Vendo vídeos, né? Interagindo e o quê? Aprendendo desde novinhos, né? A se fechar. Então quando nós, né, a dificuldade dos jovens hoje da igreja de evangelizar, de nós evangelizarmos esse público é enorme, porque eles não se abrem. Eles fogem, eles ficam no quarto, né? Então, é isso que o inimigo quer. O inimigo quer trazer essa individualidade. E esse discurso de que eu não preciso estar na igreja. É um engano do inimigo, porque, repita assim comigo, a melhor presa para um caçador é aquela que está sozinha. Amém? O caçador, ele sempre vai buscar aquela presa, aquela caça que está sozinha. O predador também. E assim é Satanás espiritualmente. Então, coloque a sua vida à disposição do corpo de Cristo e o Espírito de Deus vai te ensinar a fazer alianças na casa do Senhor. Esse demônio, esse espírito que quer colocar a desconfiança nos corações, né? Nós vemos às vezes muitas pessoas que vêm à casa do Senhor, né? Entra, chega, senta, não fala com ninguém. Termina o culto e sai correndo. Né? Então, às vezes as pessoas elas ficam com essa desconfiança, que é a seta do inimigo, para quê? Para que não haja um desenvolvimento, uma transformação e uma salvação genuína no interior delas. Nós fomos chamados para vivermos em ajuntamento e ações do corpo do nosso Senhor Jesus. Vamos ler agora Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Aleluia. Hebreus 10, versículo 25, irmão. Hebreus 10, 25. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia aqui é o dia do retorno do nosso Senhor Jesus. Então, aqui diz claramente, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor, em algumas traduções diz o dia do Senhor, se aproxima. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá agora em Atos. O culto da palavra, o culto do Espírito Santo é de estudo, né? Então, vocês vão desenvolver também a leitura, a abertura do livro, e assim você vai decorar também onde está cada livro, cada evangelho, cada carta. Atos 2, versículo 42 ao 44.
depois 46 e 47. Atos 2, 42, que diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E esse é o ambiente da comunhão. Esse é o ambiente do corpo de Cristo. É assim que o Espírito Santo desenvolve as nossas vidas. Esse é o padrão. Nós devemos perseverar. No nosso coração precisa haver temor. E assim, a manifestação da glória do Senhor na unidade é realizada. Essa é a vontade do Senhor. Esse é o deleite do Senhor que está lá no Salmo 133. Amém? Em nome de Jesus, diga assim: eu amo meu Pai e eu vou viver no ambiente do reino dele, de comunhão com os meus irmãos, e assim o Pai ordenará sobre mim a bênção. Então, quando nós vivemos em união, em primeiro lugar, a manifestação que há é o Espírito Santo vem sobre nós. Vamos voltar lá no Salmo 133, versículo 2. Eu vou correr um pouquinho aqui, para terminar no horário. Diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O que é esse óleo, pastor? Esse óleo representa o Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus. Então, quando os irmãos vivem unidos em união, é bom e agradável para Deus, e assim Deus derrama o seu Espírito. Deus derrama o seu Espírito quando há concordância e união genuína. E quando nós estamos unidos no amor e na comunhão, o Senhor derrama em nossos corações e em nossos corpos o nosso amado Espírito Santo de Deus. Agora vamos voltar lá em Atos, capítulo 2. Atos 2, verso do 1 ao 4. Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Vamos ler novamente o versículo 1? Vamos ler em voz alta? Diz assim, olha, 1, 2, 3 e já. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? Versículo 3. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não há batismos no Espírito Santo. Não há sinais. Não há derramamento de bênçãos. Não há vitória se não haver unidade. Se não haver comunhão. Se não haver concordância uns para com os outros. Essa é a chave para o derramamento da unção e do mover do Espírito Santo. Aleluia. Amém? E para a união
é preciso dedicação. Porque a palavra do Senhor diz, eu não vou ler agora, mas o apóstolo Paulo diz, né, que nós precisamos suportar-nos uns aos outros. E o que é isso? É nós olharmos para o nosso irmão e deixar de ver o cisco que está no olho dele e olhar para a nossa trave. E que nós possamos desenvolver o amor verdadeiro e genuíno. Como até o apóstolo Paulo fala, não fingido, né? Então o inimigo tenta de todas as formas contaminar os sentimentos daqueles que são filhos, com aquilo que existe o sentimento lá de fora, né? Mas em nome de Jesus nós repreendemos e denunciamos toda a contaminação de fingimento, de falsidade, de fofoca, de inveja. Todas as obras da carne não têm poder sobre o corpo de Cristo, sobre nós como igreja do Senhor, pois somos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Então, para haver união, em primeiro lugar, é preciso nós nos dedicarmos, nós nos esforçarmos, nós perdoarmos, termos misericórdia, compaixão e obedecer à direção do nosso Senhor Jesus. Na união do corpo, em segundo lugar, quando nós estamos bem firmados, alinhados como corpo do Senhor Jesus, o sobrenatural do Senhor acontece. Atos capítulo 9, versículos do 36 ao 41. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-lhe-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Glória a Deus. A igreja, quando Tabita faleceu, a igreja foi até o apóstolo Pedro. A igreja chamou o apóstolo Pedro. Para quê? Para interferir por aquela mulher. Por quê? Porque ela vivia em comunhão. Porque ela tinha frutos no corpo de Cristo, né? E o memorial que Dorcas tinha diante de Deus gerou o mover do corpo de Cristo e foi levantado um clamor diante do apóstolo, do servo do Senhor, do anjo da igreja, e a ressurreição foi ativada. O corpo de Tabita representava o corpo de Cristo. Quando há a movimentação, a palavra fala que Dorcas, Tabitas, né, a mesma pessoa, ela tecia túnicas, tecia vestidos juntamente com o corpo, com as viúvas. E porque ela tecia, né, isso levou um memorial. Então, quando nós estamos em comunhão, quando nós tecemos, né, as túnicas, os vestidos, para quê? Para abençoar o corpo de Cristo. Nós vivemos o sobrenatural. Amém? Levanta a sua mão e diga assim, o sobrenatural de Deus agirá sobre a minha vida em todas as áreas, porque eu estou em comunhão
como o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. E assim, quero deixar o convite, porque nós estamos com o Ministério Tabitas e as mulheres que ainda não participam, né, do Ministério das Reuniões, nós temos, e vamos daqui a pouquinho, teremos uma nova data para quê? Para esse ajuntamento de mulheres, nós como servas, como corpo de Cristo, para estarmos nessa unidade, essa união, e assim o Senhor ordenar a bênção sobre nós. Em terceiro lugar, as portas do inferno não prevalecem contra nós, quando estamos em união, através do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículos do 15 ao 19. Mateus 16, do 15 ao 19. 16. Assim. Diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Só até aqui. Então, quando nós andamos na união, Deus nos dá revelação das preciosidades, dos segredos que Ele só dá para aqueles que o buscam e o temem e andam em comunhão. Assim como Pedro recebeu a revelação, porque ele estava com o seu coração completamente aberto para caminhar com Jesus, para caminhar com seus irmãos, seus discípulos, com o povo de Deus. Ele recebeu a revelação de quem o Senhor é. O Senhor, Filho do Deus vivo. E porque ele recebeu essa revelação, ele estava em comunhão, foi dado a ele, o Senhor Jesus deu naquele exato momento a autoridade dele ser o líder e ligar representando a igreja de Cristo. O Senhor deu nas mãos dele as chaves do reino. E assim eu declaro que hoje o Senhor está nos dando as chaves do reino dele. Tudo que nós ligarmos em concordância como igreja será ligado nos céus. Tudo que nós desligarmos em concordância será desligado nos céus. Porque nós temos o poder da igreja de Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida, contra a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se levante, fique de pé no seu lugar nesse momento. Nós vamos orar e vamos encerrar essa palavra, mas que você tenha e guarde essa palavra no seu coração, no teu espírito, e que você desenvolva e pratique ela. Amém? Em um mundo onde jaz no maligno, que sejamos luz e possamos estarmos juntos, unidos como igreja do Senhor. E assim o Senhor ordenará a sua bênção. Feche os teus olhos e coloque agora a sua vida diante do Senhor. Repita essa oração comigo. Declare assim com fé e autoridade. Diga: eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu estou enxertado no corpo do meu Senhor Jesus. Eu sou o corpo do Senhor Jesus Cristo nesta terra. Soberano, curado, sarado, fortalecido. Diga com fé, meu irmão, em nome de Jesus. Em meu ser corre o sangue do Senhor Jesus. Não mais vivo eu, mas o Senhor Jesus vive em mim. E esta vida que vive em mim, Jesus Cristo, eu vivo pela fé.
fé no Filho de Deus. Satanás e tudo que pertence a ele não me domina, não me intimida, não me destruirá, pois eu estou debaixo das asas do Altíssimo Deus. Em nome de Jesus, Satanás, diga com autoridade: Satanás, você está debaixo dos meus pés. Eu sou mais que vencedor em Cristo Senhor. E eu declaro que tudo que se opõe à vitória do Senhor Jesus em minha vida, seja agora destruída no nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Aleluia, e ore conosco. Senhor eterno, Pai poderoso, o Senhor nos deu as chaves, meu Pai, do teu reino, Senhor. Nós ligamos aqui a vitória, nós ligamos aqui a unidade, Senhor, assim como está determinado na sua palavra, meu Pai. Nós estamos aqui no ajuntamento de santificados, de santos, na congregação. Estamos na Assembleia dos Justos, juntamente com a tua igreja. Oh, aleluia! E com toda a face da terra. E nós declaramos a autoridade do Senhor Jesus sobre a nossa vida, a autoridade do Senhor Jesus como nosso rei, como nosso cabeça, como nosso Senhor. Oh, em nome de Jesus, nós expulsamos da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida, toda ação desse demônio que tenta dividir, que tenta assolar, que tenta trazer discordância, sentimentos de divisão, sentimentos de discordância, de egocentrismo, de individualismo. Ordenamos que toda seta do inimigo, que toda mentira de Satanás seja despedaçado dos corações, da alma, do espírito, do físico, em nome de Jesus. E nós declaramos a unidade do corpo de Cristo, pois desejamos, Senhor, te agradar. Levanta a sua mão e declara: eu quero te agradar, meu Senhor. Eu quero ter o sentimento que há no teu coração. Eu quero ter os pensamentos que há na sua mente. Brinda-me, Senhor, em nome de Jesus. É assim, Senhor, eu oro pela vida do teu povo. Eu declaro a bênção, meu Pai, desse salmo tão poderoso e precioso. E derrame, Senhor, a tua bênção, a unidade, a comunhão, a compreensão um para com os outros, o amor um para com os outros, aquilo que está lá em Atos 2, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, esse ajuntamento, e nós possamos ter tudo em comum, em nome de Jesus, que a bênção e o óleo do teu Santo Espírito venha recair sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, e tudo aquilo que é contra e está diferente daquilo que é a tua palavra. Oh, Senhor, em qualquer área da nossa vida, nós repreendemos e colocamos debaixo do nosso pé, subjugamos a obra do inferno, subjugamos toda a obra de Satanás e declaramos o poder, a bênção e a vida sobre a nossa vida, casa e família. Eu declaro sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Receba e declaro: eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda mesmo ao Senhor. A intercessão pode voltar aos seus lugares. Nós vamos